Pode sentar-se. Professor Klaus já é conhecido nosso, é da Unesp, da Faculdade de Ciências e Tecnologias, campus de Presidente Prudente, e trabalha, né, há muito tempo nos nossos cursos e na nossas, especialmente aí de EAD, está aqui conosco para proferir a palestra Inserção de Novas Tecnologias na Estrutura Curricular. Fique à vontade, professor. Obrigada mais uma vez. Primeiramente, eu queria agradecer. Bom dia a todos e a todas, e agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui. Não é, para mim, uma situação muito confortável por dois aspectos. Primeiro, substituir a professora Maria Elizabeth Almeida não é uma tarefa muito fácil. E segundo, porque a professora Maria Elizabeth é minha amiga pessoal, o Nelson, que é seu esposo, também é amigo pessoal, e realmente é uma situação que só Deus realmente que pode, né, abençoar e fazer com que esse cenário com a família melhore. Então, eu queria também aproveitar e agradecer à professora Gladys pela confiança, a Prograde, toda a equipe, pelo convite que me fizeram. Queria dizer para vocês que não talvez é uma das tarefas mais difíceis que eu recebi, e vou tentar explicar para vocês por quê. Porque quando a gente é da casa, né, a gente tem um problema de que a gente só olha o que acontece dentro da nossa casa, e aí às vezes a gente começa a ter alguns desvios de entendimento, de visão, enfim. E aí a minha preocupação com todos vocês, e é claro, eu agradeço a presença de vocês aqui, porque são a razão por esse evento, é de que eu possa conversar com vocês e tentar explicar um pouco do que nós entendemos como mudanças e transformações que as tecnologias digitais de informação e comunicação, que não é mais TIC, né, TEDx, né, por causa do digital, e até pouco tempo a gente falava do TIC, né, então as pessoas brincavam, né, que era TIC nervoso, e principalmente para os professores, né, para nós professores, mas agora é TEDx, então fica um pouco melhor. Mas eu queria dizer para vocês que a minha intenção única de estar aqui e substituir a professora Maria Elizabeth é de poder mostrar um cenário de uso de tecnologias e até a gente está... Ontem o professor Sandro falou, e nós vamos depois, a mesa vai ser composta para falar um pouco da ideia do IEP3, né? A ideia não apesar de nós estarmos vinculados, a professora Eliseu, ao NEAD, Núcleo de Educação à Distância, a gente não está falando de educação à distância mais, a gente está falando de uso de tecnologias na educação, uma educação híbrida, enfim. É claro que o nome EAD é um nome que perdura, né, e que às vezes é motivo tanto do otimismo extremo, né, de que tecnologias nos substituirão como professores. Isso é uma bobagem, vou explicar isso para vocês, espero que vocês entendam. E o do ceticismo de que as tecnologias não ajudam em nada, ou pouco ajudam para o aprendizado. Então, o que eu queria fazer essa introdução com vocês, o que eu pretendo na minha fala, é que vocês possam entender um pouco daquilo que, graças a Deus, a gente tem tido oportunidade de ver o que está acontecendo aí fora. O que nós estamos discutindo aqui da Unesp não é um problema exclusivo da Unesp, pelas palestras de ontem, vocês devem ter percebido, né? É um problema que se estende, que tem presença em todas as instituições. Umas lidam de forma diferente e já superaram muitas coisas. Eu acho que já superamos algumas dificuldades. Mas o que eu queria dizer para vocês, acima de tudo, eu queria... acho que eu vou usar aqui, que é mais fácil.
quando a gente está falando de tecnologias, né, e eu vou falar especificamente sobre tecnologias na educação superior, eu acho que, apesar de todas as situações críticas com as quais nós convivemos diariamente, principalmente no nosso país, com tantos problemas políticos, econômicos, etc., e a própria desvalorização da educação como algo que é historicamente constante no nosso país, mas talvez hoje nós estamos numa época histórica. E histórica por quê? Porque, na verdade, nunca eu trabalho com tecnologias e educação quase 30 anos, quase 30 anos de Unesp, então a minha história se confunde também. Nunca a gente teve um momento tão bom, tão propício, com tantos recursos quanto a gente tem hoje. É inegável isso. Por quê? Não sei se vocês lembram, eu gosto de contar essa história porque acho que todo mundo vai se identificar aqui. Quando a gente ia para a escola, todos nós, qual era a referência para ter, qual era a nossa única chance, exceto você poderia viver numa família, né, muito bem, enfim, que tivesse uma outra estrutura, mas na maioria, qual era a nossa única chance de aprendizado ou de acesso à informação? Era o professor. Eu ia para a escola porque era a minha única chance para ter acesso à informação. Não é? Acho que cada um de vocês deve imaginar isso na cabeça de vocês. Eu acho assim, e é uma coisa interessante quando a gente fala de cenários. Cenário é uma coisa figurada, mas é uma coisa que tem que ficar na cabeça da gente. Então, essa era a única oportunidade que nós tínhamos para ter acesso à informação. Pergunto a vocês, isso é uma realidade hoje? Não, né? Por quê? Porque as tecnologias, quem tem filho, quem tem netos, vai entender muito bem do que eu estou falando. Porque as tecnologias, elas são exatamente o meio mais simples e mais fácil de acesso à informação. O que a gente passou a ser? Nesse contexto, por isso que eu falo aqui, um contexto de tecnologia, né? Num contexto desse, o professor, e é esse talvez o nosso grande problema, deixou de ser a fonte de quê? De informação. E nós, professores, estamos numa coisa que infelizmente a gente tem que colocar, nós estamos num conflito, gente. Então, o que eu queria mostrar para vocês, que as tecnologias, e ontem foi uma coisa interessante, que no final, não sei se vocês estão cansados, mas eu digo, no final a gente estava falando, a tecnologia é o principal. Não é isso, não é isso que nós estamos falando aqui. Quando eu estou falando do tema aqui de inserção de tecnologia, é claro que o foco que eu estou falando aqui é que eu vou colocar a tecnologia na educação superior, mas eu não estou preocupado com a tecnologia. A tecnologia é o meio, como foi falado ontem, para que a gente possa utilizá-la. E aí o grande problema que nós temos é que os nossos jovens, os nossos estudantes usam essa tecnologia melhor que a gente. Pronto. Aí sim é o verdadeiro conflito com o qual nós estamos convivendo. Não é um problema da Unesp, não é um problema da USP, das universidades federais, é um problema no mundo. E aí existem vários exemplos, depois eu posso citar alguns, é que tem tanta coisa para falar que às vezes a gente acaba esquecendo. Mas existe essa situação, que é um contexto que ninguém pode dizer que não existe isso. Outra coisa, se a gente entender que nós não vamos mais, ou se fôssemos hoje jovens, né, nós não iríamos para a escola ou para a universidade para ter acesso, né, à informação, quer dizer, isso é uma realidade. Quer dizer, a tecnologia, ela é algo presente. E o pior de tudo isso, o pior, entre aspas, desculpe,
que às vezes nós, professores, dizemos o seguinte: não, nós vivemos num país subdesenvolvido, ou em desenvolvimento, como queiram chamar, ou como queiram entender a situação do país, e, portanto, nós somos um país pobre, as pessoas não têm acesso à tecnologia. Isso já não existe mais, gente. Isso não é verdade. Isso é o que nós justificamos para nós mesmos, para dizer, olha, está vendo? Os nossos estudantes são de condições sociais não muito privilegiadas, eles não têm acesso. Opa, como não? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é um iPhone. Tudo bem, alguém dizer, mas todo mundo comprou o iPhone. Mas qualquer hoje smartphone, quer seja Apple, Samsung, qualquer outro tipo de marca, permite acesso desses estudantes à tecnologia e, portanto, à informação. Pois bem, olha que enrascada que nós estamos agora. Eu não sei se vocês estão compreendendo isso, eu gostaria muito que vocês entendessem. Porque, na verdade, o mais importante que a gente tem que ter hoje é que nem foi falado ontem aqui, o tempo de cada um de nós é diferente. Nós vamos ter que entender, o mais importante é a gente entender que alguma coisa está diferente. E, portanto, por mais que a gente diga que tecnologia é cara, que não tem acesso, que é infraestrutura, eu vi no mundo inteiro, em situações de diversas formas, em países altamente desenvolvidos, em países não desenvolvidos, crianças, jovens, adultos usando tecnologia sem ter muita relação de dependência com os professores. Porque eles usam. Aqui no estado agora foi abolido aquele negócio, aquela bobagem do celular. Porque a ideia da justificativa do professor, que o jovem não pode usar o celular na sala de aula, é que ele vai usar o WhatsApp, ele vai usar o Facebook para fazer outras coisas que o quê? Que não prestar atenção nele. No fundo, esse que é o problema. A questão maior é que como é que você faz? E nós, professores, esse é o grande dilema, esse é o grande problema que nós temos que enfrentar. Como é que a gente faz com que um jovem que tem um aparelho como esse, ou similar a esse, saiba usar isso aqui para aprender? E não para marcar churrasco, para namorar, enquanto a gente fica tagarelando, né? Como professores, ou professando, né? Como a gente faz. Então, esse é um grande problema. Então, a questão do conflito é um pouco isso. Espero que vocês entendam isso. Outra coisa interessante, vocês acham que vão entender o que está acontecendo e mostra o que é o nosso desafio. Eu acho que é o nosso desafio. Nós não vamos sair daqui com respostas prontas e sair daqui achando que nós vamos amanhã mudar tudo. Não é isso. Eu acho que o mais importante é a gente entender que o mundo passa por transformações. Eu gosto de colocar algumas delas para vocês verem o que acontece fora do nosso contexto de educação. Então vocês veem lá, Netflix, e aí tá, ó, o Netflix acabou com videolocadora, né? O Booking acabou com agência de viagem. Alguém vai na agência de viagem para fazer? Raramente vai fazer isso, né? E assim vai, ó. Aliás, a Google acabou com o Listel. Aliás, ainda outro dia eu recebi lá em Prudente, eu não sei como eles insistem em mandar esse negócio da lista telefônica, gente. Isso é uma afronta ao meio ambiente. Mas, enfim, tudo isso muda, né? O WhatsApp está acabando com as operadoras de telefonia, e aí vai, né? Todo mundo sabe, né? O Uber acaba com os táxis, etc. Não vamos nem discutir se isso é bom, se isso é ruim, mas, enfim, isso acontece, né? O Correio, coitado, né? Se não mudar o que eles... O Correio é um exemplo mais clássico de que eles vão ter que mudar qual é a finalidade do Correio. Vai desaparecer, gente. Enfim. Bom, e aí vai. Uma coisa tão interessante que a gente fala das transformações, que o Nubank é um banco. Quem imaginaria que você vai colocar o seu dinheiro num banco que não tem agência, que não existe fisicamente? Nós somos loucos. Não é verdade? Olha que maluquice. A minha filha falou para mim: pai, que história é essa de Banco do Brasil? Seu cartão aí... Agora é Nubank, e ela está no celular. Um banco que não existe, gente. Um banco que não existe fisicamente. Ele existe, claro, né? E a gente bota o dinheiro lá. Então, isso mostra o quê? Que a gente tem muitas mudanças. Bom,
E a educação? E aí eu tomo a liberdade de usar essa imagem da professora de matemática, porque eu sou licenciado em matemática. Então, minha formação inicial é matemática. E o professor de matemática sempre é o coitado, né, que paga os pecados por ser... Aliás, até por culpa da gente mesmo, né, porque a gente acha que matemática tem que ser bom de matemática, e a gente judia dos que não são bons. E aí a gente vai falar um pouco depois das diferenças. E a educação? O que acontece com a educação? Né? Então, e para nós, o que acontece conosco? Qual é a mudança que nós estamos tendo do ponto de vista de tecnologias, como acontece nos bancos, no correio, nos táxis, no Uber, etc., do ponto de vista de educação? É difícil da gente ver hoje, e a gente está falando muito de que esse cenário ele não se reflete da mesma forma na educação. Por que isso não acontece? Né? E eu vou tentar explicar um pouco por que isso acontece e por que é essa situação. Esse é o nosso cenário, e é claro que isso é uma figura primeiro que é uma figura comum. Eu ia para a escola quando era criança para essa estrutura aqui, todos acho que nós fomos para isso, né? E ontem a gente viu, né, o pessoal de Sorocaba, está lá, o Martins, né? Que mostrou outro tipo de configuração, né? Quer dizer, esse cenário de sala de aula, e repare, o Martins falou um negócio na fala dele que é importante, esse cenário não tem tecnologia. Aquilo que ele mostrou também, teoricamente, não é centrado na tecnologia. Mas a gente tem que entender que esse cenário vai ser transformado, como ele mostrou alguns exemplos, e a gente já viu no mundo inteiro isso, que pode ter tecnologia ali dentro. Porque também tem uma coisa muito interessante. Nem todo mundo gosta de tecnologia. Nem todo mundo se dá bem com tecnologia. E aí o problema também é outro. Porque eu tenho que lidar com o estudante que é tecnólogo, aquele que fica com o celular na mão e não larga, né? A outra mão fica para fazer outra coisa, mas o celular está na outra, né? E tem aquele que não gosta. Tem gente que não tem WhatsApp, e aí o cara fala, nossa, você não tem WhatsApp? Você é um ser fora do... Mas nós vamos ter isso também, né? Portanto, esse é um cenário que precisa ser, evidentemente, mudado. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que também tem uma outra coisa importante que a gente tem que entender, eu acho que ontem isso ficou também claro, e eu falo de um negócio que a gente chama do encantamento. As tecnologias têm uma outra questão complicada para nós. Elas acabam nos encantando como professores. Muitos de nós, né? E aí fazem exatamente a coisa errada que eu estou fazendo aqui. Né? Eu pego e uso essa tecnologia, ó. Qual é a diferença do que está fazendo, né? Eu estou encantado com isso. E eu acho que o encantamento e o azar nosso é que aqueles que se encantam para si e esquecem de vocês, dos nossos estudantes, porque eu não sei o que está passando na cabeça de vocês. Não sei se vocês estão gostando, se estão concordando comigo, mas, né, eu não sei o que está acontecendo. Portanto, esse é o encantamento. E aí acontece o que a gente chama do verniz. Isso é a ilusão que nós temos. É o verniz de tecnologia no ambiente de aprendizagem, no ambiente da universidade, da escola. Então, o que eu tenho? Tenho uma situação dessa, e é mais ou menos similar ao que a gente está fazendo aqui, né? E eu tenho esse verniz. Esse verniz é terrível, terrível, porque ele nos engana como professores. Ele nos engana. Aliás, o MEC, quando começou o programa do ProInfo, nós trabalhamos no projeto do ProInfo, a Elisa e eu trabalhamos no projeto logo no início. Os laboratórios de informática, e eu acho que o Martins lá vai saber, vai entender o que eu estou falando, os laboratórios de informática nas escolas públicas é um grande erro. Alguém vai dizer, você está louco, Klaus? É um erro. Por quê? Porque ele induz nós, professores, a cometer um grave equívoco de você ter a aula da informática. Aí, então você leva 50 alunos para aquele laboratório e aí é aquele momento de informática. Mas quem disse que tem que ser assim? Que todo mundo vai fazer informática? Percebe?
Agora, aquela sala lá que o Martins mostrou de Sorocaba, que tem bancadas, que pode ter um computador numa, pode ter uma maquete na outra bancada, esse ambiente é um ambiente do dinamismo, que eu vou tentar explicar para vocês. Então, esse problema do verniz, que é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, eu vou usar uma imagem que eu sempre uso, né, e que eu pergunto, o que a gente conhece e o que isso aqui é diferente disso? Claro que essa é uma charge de uma revista inglesa que mostra um pouco sobre... É um estereótipo do professor de matemática, portanto, como sou matemático, me sinto à vontade de fazer isso. Mas isso aqui é muito... Não sei se é muito diferente disso. Percebem? Então, eu acho que das falas ontem, eu acho que todas elas foram muito felizes da gente poder hoje continuar a discutir um pouco e de que a gente possa sair daqui... Não talvez com a solução pronta, mas que a gente possa sair daqui com os nossos pares, com os nossos colegas, poder um pouco discutir esse cenário tão diverso que nós estamos vivendo. Muito bem, cenários de educação. E aí eu queria falar um pouco sobre, e mostrar um pouco para vocês para onde isso está caminhando. Porque é claro que a gente... entende, eu acho que isso aqui não está funcionando. Mesmo com isso aqui, com tecnologias, isso não está funcionando. Porque esse jovem que está aqui continua viajando. Né? Algumas pessoas falaram aqui, não dá para ficar 4 horas falando ininterruptamente, ou com intervalo que seja, que o nosso jovem não aguenta, e nem nós. Né? Porque é uma situação muito complicada, né? E não adianta a gente também achar que o jovem é diferente. Né? Ele vai ser diferente do ponto de vista daquilo que ele está familiarizado com tecnologia. Muito bem. Que cenário de educação a gente está falando? E aí, o que eu queria destacar isso é que tipo de ambiente a gente vai ter. Nós tivemos a felicidade no final do ano passado de um evento na Pensilvânia, onde se discutia com na verdade era um evento organizado pelo QS e pela Universidade da Pensilvânia sobre tendências e a gente acabando concorrendo a um prêmio sobre inovações no ensino superior. E tudo que se falou nesse evento era exatamente sobre o que ambientes são esses. Né? E a pergunta era, é ambiente de ensino ou de aprendizagem? Nós tivemos nesse evento uma manhã inteira onde a pergunta, e não era, gente, era todas as universidades, as principais universidades americanas, Singapura, Europa, etc. Uma manhã inteira dizendo, tentando responder a seguinte pergunta: a sala de aula vai acabar? A sala de aula vai acabar? Essa era a pergunta. Qual foi a resposta? O que vocês acham? Tem gente, todo mundo fez assim, né? Tá certo, não vai acabar. Ufa, né? Que bom, né? Mas, qual é a condição? Que a sala de aula não tenha um design, esse era o de ensino, e sim um design de aprendizagem. O que ele, em resumo, a figura central do professor, ela se transforma num ambiente de aprendizagem, onde esse professor interage com esses estudantes, né, utilizando metodologias, eu vou falar um pouco sobre isso, que permitem que a participação desse estudante seja muito intensa. É mais ou menos o que o pessoal lá de Sorocaba relatou ontem. Isso foi muito bom. Acho que a organização, como foi feita ontem, de a gente ver algumas experiências, dá para a gente enxergar um pouco, porque meu pai é um sapateiro, que ele sempre, quando ele comprava uma máquina, ele queria comprar uma máquina para a sapataria lá dele, ele nunca comprava direto a máquina. Sabe o que ele fazia? Ele perguntava, onde essa máquina funciona? Aí ele ia lá ver se funcionava.
E para nós, professores, é um pouco assim também, né? Esse negócio funciona, esses ambientes diferentes, então vamos lá ver se funciona, e, portanto, os exemplos são muito bons. Então, a conclusão que se tem de um novo cenário de educação superior, e esse evento era exatamente sobre educação superior, era de que a gente precisaria transformar os ambientes da universidade, de convívio dos nossos alunos, em ambientes de aprendizagem. Vou tentar explicar um pouquinho melhor para vocês isso, né? E, evidentemente, né, a resposta para essa pergunta praticamente a gente já tem, né? Por que a gente precisa mudar a prática? Né? Por que a gente precisa fazer a transformação? E reparem que, apesar do título da minha fala estar inserção em tecnologias, eu não estou falando muito da tecnologia, porque, na verdade, essa tecnologia, eu vou mostrar para vocês, é um meio. Ela vai nos ajudar a fazer muitas coisas. E a gente viu ontem na medicina, aliás, a medicina, Maria, né, é um exemplo fantástico, né, de uso, e o professor Luiz mostrou aqui, né, de como é que a gente pode usar a tecnologia. Reparem que ela não é a vedete, ela não é a estrela, né? Ele falar que ele fala para os alunos e na casa deles pode olhar as lâminas e evidentemente ter acesso àquela informação, né? E evidentemente eu vou mostrar aqui com outros tipos de recursos com essa tecnologia, o nosso ambiente de educação fica muito, muito melhor, né? Bom, outra coisa interessante, né? Qual é o contexto que a gente vive, né? Esse é um contexto interessante que mostra que nós hoje temos contextos multiculturais. Cada vez mais a gente recebe estudantes com todo tipo de contexto, de realidade, né? O processo de internacionalização, que é quase uma consequência depois do que eu vou falar, ele também nos permite ter... O mundo é completamente globalizado, né? As pessoas hoje conversam com pessoas de todo o mundo, né? Então, e o nosso ambiente é completamente multicultural, né? Onde, e aí o outro grande desafio é que a gente precisa entender que a gente precisa reconhecer essas diferenças. Portanto, a gente não tem um aluno homogêneo. A gente não tem um estudante homogêneo, a gente tem um estudante muito diferente. E vai ser assim cada vez mais, né? Uma vez um colega da universidade disse: Klaus, mas eu acho que a universidade, nós precisamos ter um estudante, o estudante da universidade. Eu falei, mas quem é esse estudante da universidade? Eu falei para ele: o estudante da universidade é aquele que vem de manhã cedo, vem para a aula, fica 4 horas, aí ele assiste a aula, claro, né? Tá, e depois? Não, depois ele vai almoçar. Não, tá bom. E depois? Não, depois ele volta para a aula ou vai para a biblioteca, vai estudar na biblioteca. Bom, e depois? Bom, depois ele vai para casa, vai jantar. Depois ele vai continuar estudando. Eu falei, meu Deus, que estudante é esse? Esse é o estudante? Tomara que a gente gostaria que todos fossem assim. A gente sabe que isso não é assim, né? Portanto, a gente tem um contexto muito heterogêneo, e vamos ter muitos contextos diferentes, né? E, evidentemente, para que a gente possa utilizar essa questão do viés da tecnologia agora, é a importância da gente valorizar essas diferenças, né? Oferecendo para esse estudante um ambiente que privilegie o seu contexto e os seus significados, que são completamente diferentes de cada um de nós, né? E é claro que a gente precisa, então, reconceituar o que a gente entende por ambientes de aprendizagem. Vou tentar mostrar um pouco como é que a gente pode fazer isso. Lembrando que esses ambientes de aprendizagem têm uma situação ainda melhor ou pior para nós, depende da forma como a gente olha, que são contextos ou ambientes que são abertos hoje, híbridos. Quer dizer, como eu falei no início, nunca eu vi na história, um momento onde a gente tenha tanta coisa para a gente acessar, para a gente ter contato de forma aberta, gratuita. E aí, muitas vezes, as soluções de tecnologia nos induzem à ideia de que vamos gastar muito dinheiro, mas não é isso.
existem muitos recursos abertos. Muita coisa que a gente pode utilizar. Não sei se vocês sabem, a gente, lá em Prudente, uns anos atrás, a gente participou de um projeto chamado Portal do Professor. Vocês conhecem isso? Portal do Professor é um ambiente bancado pelo Ministério da Educação, onde, isso foi comentado ontem aqui, onde nesse ambiente existem registros de experiências bem-sucedidas de professores com atividades com seus alunos. Registra. Se eles usam tecnologia ou não, não importa. Mas isso lá. Quem de nós conhece isso? A gente fala, o Galhardo está falando aqui, mas o Galhardo é um homem das... ele está ali fuçando, né? O MEC comete um erro, e sempre cometeu esse erro. Não divulga isso. Nós formamos professores na licenciatura e nós nunca falamos para os nossos estudantes que tem esse negócio livre, aberto. Então, aquela questão que não foi colocada ontem, mas precisamos ter um ambiente que registre boas práticas. O MEC tem esse ambiente. Tudo bem, é erro de política, de estratégia, mas a gente não usa esse negócio. É uma coisa incrível. Existe um negócio lá, e junto com o portal do professor, alguém falou da matemática, né? E aí eu vou falar um pouco da matemática. Existe numa dos projetos do MEC também o portal do professor, existe o BIOI, que é o Banco Internacional de Objetos Educacionais. A Unesp, nós temos junto no nosso repositório toda a replicação desse repositório do MEC, que acho que muitos de nós não sabemos disso também. Por exemplo, nesses repositórios, existe um objeto de aprendizagem que mostra o que é o raio da integral. Quem é da matemática aqui, né, deve ter bastante gente da matemática, ou da área de exatas, sabe o que eu estou falando. Eu gosto sempre de contar essa história, já vivo contando essa história, mas eu levei 2 semanas, quando eu era estudante de matemática, para entender o que era aquele raio da integral. O que era aquele número que você acha quando se integra a função f de x dx no intervalo AB. Quem é na matemática, o que é aquilo? É a área, né, da função no intervalo AB. Para quem não é da área da matemática, não vai entender o que eu estou falando. Reparem que existe um objeto nesses repositórios que mostra graficamente, isso é livre, ele traça, você define a função, define o intervalo, ele mostra que é a área. Ou seja, o que eu fazia quando era estudante de matemática, para entender que aquele número que eu obtenho, depois de fazer um monte de algebrismo, é a área, eu levei 2 semanas para entender o que era aquilo, gente. Se vocês pegarem aquele objeto, que é público, você pegar para o seu estudante e dizer, Joãozinho, www, abre esse negócio e brinca com esse negócio. Em casa. Você leva 2 minutos. Olha, tem que ser ruim. Para 2 minutos você não conseguir entender o que é aquilo. Agora eu pergunto para nós, matemáticos, formadores e professores de matemática. Como que a gente ensina cálculo integral diferencial na universidade? É um massacre. Desculpem, eu posso falar porque eu sou professor da matemática. A gente não usa esse recurso. O nosso estudante vai conseguir entender isso em 2 minutos. O que a gente leva muitas vezes um semestre, repete o menino e assim vai. Desculpem falar desse jeito, mas eu não entendo, gente, como é que a gente não consegue fazer isso. E é de graça. Percebe? Muito bem. Qual é o grande desafio a ser superado? Aí a gente vai começar a tentar encontrar algumas respostas para aquilo que para o nosso problema, que eu estou sinceramente achando ótimo, porque é um problema conjunto. Todos nós vamos ter que resolver esse problema. E vocês, como coordenadores de curso, têm... Olha, se por um lado a gente achar que é muito difícil, por outro lado, o desafio sempre é algo que nos motiva. E esse é o grande, acho que é por aí que a gente tem que olhar. Qual que é o desafio a ser superado? Existe uma coisa que na cultura oriental, né, a cultura oriental ela tem muito essa coisa do que se faz como elemento constante
na sua vida. Quer dizer, na verdade a ideia é de implementar uma cultura de inovação na educação. Isso nós não conseguimos fazer ainda. A inovação acontece no banco, no hospital, por aí fora, mas na educação a gente tem dificuldade para fazer isso. Então, construir uma cultura de inovação na educação tem os seus problemas, né? Primeiro, a gente não faz inovação se a gente não tiver ação. A inovação não é discurso, é ação. Tá? Inovação é risco. Alguém discorda comigo que inovação é risco? É risco. Eu não sei o que vai acontecer. Não é? Eu imagino que todos esses startups, essas empresas que a gente viu ontem, elas não sabiam o que ia acontecer no dia seguinte. Mas elas acreditaram que era possível fazer alguma coisa diferente. Então, fazer inovação nos nossos cursos é correr riscos também. Tá? É ter desafios constantes. E uma coisa muito interessante, que eu acho, essa é a minha opinião pessoal, é uma questão de atitude. Tá? É uma questão de atitude. A gente tem que estar... E não é, citar o exemplo que foi dado ontem, não é aquela história, eu acredito, mas depois, não, esse negócio, eu sei que depois, no fundo não vai dar certo. Não, eu tenho que ter uma atitude firme do ponto de vista de que é possível fazer algo novo no meu curso, é possível trabalhar com os professores de maneira a oferecer para os meus estudantes algo que seja mais próximo daquilo que eles entendem como um bom ambiente de aprendizagem. Então, o problema, muitas vezes, é muito mais do ser humano, de nós, professores. Né? Bom, inovação, aqui no nosso contexto, implica, evidentemente, inovação acadêmica e pedagógica, é o que nós estamos discutindo ontem, né? E vamos discutir ainda hoje. Inovação, é claro, que passa por tecnologia. A tecnologia, ela se renova, isso não precisa nem comentar, né? E a questão da gestão. Porque a gestão precisa entender. E aí ontem falamos dos entraves, né? A Prograde tem feito e vai fazer, continua a estar empenhada em fazer um trabalho de tentar possibilitar destravar esse negócio. Porque fica naquela coisa também, né? A gente fica muito, mas eu não tenho, a legislação não me permite, é difícil, aí fica todo mundo, sabe aquela história da batata quente, né? Você vai passando, né? E vai passando a batata quente. Não é isso que a gente vai ter que fazer. Por isso que a gente tem que aproveitar esse momento, penso eu, um momento muito oportuno, de que a gente possa fazer realmente todos os destravamentos possíveis. Né? Existe um projeto em parceria com a Escola Unesp de Liderança e Gestão. Ele é um projeto que vai ser financiado pela CAPES. Nós submetemos a um edital, a Unesp submeteu, junto com a Escola Unesp, para reestudar toda a legislação. Vai ter a ideia de que a CAPES, por exemplo, que na verdade tem uma diretoria de educação básica e tem dentro do seu escopo a questão da formação de professores, da educação à distância, ela tem uma preocupação muito grande hoje, não é com tecnologia, é exatamente destravar as universidades para que a gente possa fazer mudanças. Isso é muito bom para a gente, muito bom. Porque alguém já está entendendo, e alguém é todo o conjunto do ecossistema aí, acadêmico, administrativo, etc., universitário, de que as coisas precisam ser ajustadas. Tá? Muito bem, e é claro que aqui eu queria mostrar uma coisa importante que vai ao encontro daquilo que talvez nos aflige, tá? Que é formação. É claro que alguém vai dizer, mas Cláudio, tudo bem, eu até concordo com o que você está falando, eu até concordo que esse cenário é verdadeiro, que a gente está com um problema na mão, a gente está com um abacaxi danado, não sabemos como descascar. E é claro que nós, professores, precisamos, evidentemente, de formação. E eu acho que essa é a intenção que nós temos, por exemplo, como a gente vai falar mais na sequência do IEP 3, quer dizer, a ideia de também poder ajudar todos nós a poder não só entender esse cenário, mas ter também condições de poder fazer inovação, fazer mudanças no nosso contexto. Muito bem, o que é inovar, né? O que isso a gente precisa entender, o que é inovador.
nesse cenário de inovação, eu só queria mostrar algo que é muito simples do ponto de vista do entendimento desse cenário, que a gente está mudando, né? Eu já falei disso, de uma lógica da distribuição da informação, é isso que a gente está acostumado a fazer, porque a gente está chamando de uma lógica de construção, de interação e de comunicação. Esse é, na verdade, o ambiente com o qual a gente entende que a gente constrói contextos de aprendizagem, e não estou falando de ensino, estou falando de aprendizagem. Por quê? Porque o foco deixa de ser o professor. O foco passa a ser o estudante, com todas as suas diferenças, com todos os seus contextos e com todos os seus significados. Tá? Então, é uma lógica de transição aqui, de distribuir informação para uma lógica de construção. Eu tenho um vídeo aqui, eu não vou passar esse vídeo, porque não vai dar tempo, mas eu queria me centrar aí agora em algumas coisas importantes para a gente entender que lógica essa é de construção, que raio de coisa é essa. Primeira coisa que eu queria colocar aqui vocês têm o que a gente conhece, TDIC, né? Tecnologias digitais de informação e comunicação. E aqui, uma coisa que talvez nem todos nós tenhamos familiaridade, que a gente está chamando de TAC. Né? Ou seja, uma é as tecnologias, elas existem. O que a gente está falando de TAC são tecnologias de autoria e de construção. Não é que é um novo tipo de tecnologia, não é nada disso. Mas é a forma como eu uso a tecnologia. Quer dizer, a tecnologia está sendo usada para eu ser autor, para eu construir algo, e não para eu receber a informação. Quem é o Francisco da TV é muito da abordagem do broadcasting. O que estou falando aqui é broadcasting, eu recebo a informação. Esse é o papel da TV. Né? É uma tecnologia. O papel de uso de uma tecnologia baseada em autoria e construção é que eu não só recebo a informação, mas eu uso a tecnologia para construir algo, para ser autor. Né? E aqui eu queria mostrar uma coisa interessante, que isso é uma realidade no mundo inteiro. O que a gente está chamando de educação não formal. E, contraponto disso, o que a gente chama de educação formal. O que é educação não formal? E evidentemente, isso só é possível porque a gente tem tecnologia hoje. Ontem a professora Gladys estava falando dos MOOCs, né? Dos cursos online abertos. Todo mundo já ouviu falar. Todo mundo consegue fazer hoje um curso de inteligência artificial em Stanford, em Harvard, em MIT. Porque tem os cursos abertos. Né? Não sei se vocês viram falar dessa coisa, mas eu acho que isso cada vez mais... Existe um livro editado nos Estados Unidos chamado Mucologia, os estudos dos MOOCs. Né? E isso passou a ser o quê? Passou a ser meio das pessoas terem acesso à informação e ao conhecimento produzido pelas universidades. Todas as grandes universidades americanas têm os seus MOOCs. Né? Vocês podem entrar lá no edX, do MIT, Stanford, Harvard. Você pode fazer qualquer curso que está lá aberto. Isso que a gente está chamando de educação não formal, e claro que tem um papel social. O que a gente está chamando de educação formal é essa que a gente conhece. É essa que são os nossos estudantes. Mas o que está mais interessante de tudo isso é que isso tudo vai ter um efeito muito interessante daquilo que a gente falou de currículos personalizados, né, de você aproveitar coisas que acontecem. Por quê? Porque os nossos estudantes, eles têm acesso a isso aqui. E claro que eles têm acesso a isso aqui também. Agora, o que acontece nos Estados Unidos é que, nesse livro de mucologia, chamado Mucologia, o americano está fazendo cursos não formais, cursos abertos, e está dizendo para as universidades, dizendo o seguinte: bom, MIT, eu fiz o seu curso de inteligência artificial, ou eu fiz o seu curso de banco de dados, ou eu fiz o seu curso de sociologia, e eu fiz tudo o que tinha que fazer. Eu li todos os textos, eu fiz todas as atividades. Agora, o que ele quer? Ele não quer o certificado. Antes disso, ele fala: eu quero que você me avalie, e se eu for
Se eu atender às expectativas da avaliação, eu quero que você me dê um certificado disso. E o que está acontecendo? As universidades estão numa sinuca danada, porque elas dizem que o curso dele faz a maior propaganda, todo mundo já deve ter visto isso, fazem a maior propaganda disso, e agora danou-se, né? Por quê? Você não ofereceu o curso, ele está pedindo para você avaliar o aprendizado, e se ele for né, atender às expectativas, você certifica ele. Nos Estados Unidos isso está acontecendo, e o que está acontecendo com isso? O processo de avaliação e de certificação é um processo que está sendo considerado, inclusive, para eliminar filas represadas de estudantes em cursos, em disciplinas que são muito concorridas, etc. Reparem que é isso, gente. Nós estamos falando de realidade, a gente não está falando de ficção. O que vai acontecer, e vocês, coordenadores de curso, não sei, a resposta vocês é que vão nos dar. O que vai acontecer com os nossos cursos se nós tivermos um aluno? Eu sou também da tecnologia, né? Fiz matemática, depois fazer minha doutorado em área de tecnologia, mas trabalhei com os alunos da computação. Se apareceu um aluno nosso dizendo: professor, eu fiz a disciplina de inteligência artificial lá no MIT, para que eu tenho que fazer a disciplina de inteligência artificial na Unesp? Está aqui, certificado aqui. O que a gente vai fazer? Vai dizer não? Não, essa universidade não é boa, não. Percebe qual que é o nosso imbróglio? Isso é um enrosco, gente. Mas eu já vi colega dizendo: não, mas espera aí, ele não fez inteligência artificial comigo, porque eu faço de outra forma. Mas, gente, esquece a inteligência artificial. Matemática é matemática no mundo igual a todo. Não tem o seu lado pessoal. Se a gente quiser comparar, né? Mas eu não entendo muito essa coisa mas sociologia aqui é diferente de lá. Tudo bem, pode até ser as suas particularidades. Mas a matemática, por exemplo, é matemática aqui, cálculo é cálculo aqui, cálculo é aqui na China. Percebe? Então eu estou dando alguns exemplos para vocês entenderem um pouco como é que a gente está vivendo. E o que eu acho que nós vamos ter um papel aqui interessante é de mediar esse negócio que vai ficar pulando entre educação não formal e formal. E aí, quando eu estou colocando aqui aprendizagem personalizada, é porque isso tem um efeito sobre isso aqui, porque eu posso personalizar o meu aprendizado, eu posso personalizar o meu próprio currículo. Isso é a realidade. Tá? Muito bem. Isso não é o que estou falando, mas existem casos e uma série de estudos que estão mostrando que, certamente, ou muito em breve, se isso já não acontece, a educação não formal ela vai ter que fazer parte da formal. E o que é mais interessante, a não formal ela vai ser maior do que a formal. É muito provavelmente que isso aconteça. Por quê? Porque as pessoas estão tendo acesso a tanta tecnologia que elas podem fazer. Talvez nós que vivemos muito. A Unesp é uma universidade muito do interior, a gente tem uma vida razoavelmente tranquila, mas o pessoal que mora em São Paulo está no metrô tendo acesso a tecnologias e, portanto, a coisas desse tipo. Educação não formal. Então, a tendência é que a educação não formal supere esse processo de educação formal. Claro, com isso a gente tem currículos flexíveis e o que eu tenho falado, falei isso já algumas vezes para o professor Sandro, o nosso processo de internacionalização está resolvido. Em partes, né? Mas não é tão simples. Por quê? Porque, na verdade, se a gente tem... vou mostrar, lá no NEAD a gente criou um espaço chamado Unesp Aberta, talvez muitos de vocês conheçam, já usem, não sei, onde todos os cursos que foram oferecidos no início sob responsabilidade da Prograde, depois a gente mudou, agora está mudando, usando as unidades, estão tendo muitas iniciativas das unidades em camparem cursos de AD, ou na modalidade semipresencial. Todos os cursos, pela sua própria característica, a gente coloca aberto nesse espaço. Então, tem o curso de Geografia do Brasil, por exemplo, está aberto. O mundo inteiro acessa isso. Vocês imaginem, então, se a gente ainda conseguir fazer um esforço e traduzir isso para o inglês.
o processo de internacionalização tem uma chance grande de usar esse tipo de recurso para a gente ficar conhecido no mundo inteiro, gente. No mundo inteiro, sem sair do Brasil, né? E uma das coisas que eu tenho colocado, o MEC, por exemplo, eu participo da Câmara de AD da Bruen, da Associação do Brasileiro dos Reitores, e também como consultor da CAPES na Diretoria de Educação à Distância. O que a gente tem indicado hoje é de que as IES, ali, porque isso é uma sigla do que o próprio Ministério usa, né, as instituições de ensino superior, né, elas compartilhem esses recursos. Bons materiais que nós desenvolvemos deverão ser compartilhados. Um bom material de física está aberto. E essa é a política que a Unesp e o Dalta. Nós adotamos essa política. Tudo que nós fazemos é público. É gratuito, desde, claro, evidentemente que nos referenciem, mas essa é a política, né? Então, essa ideia de compartilhamento... Eu, por exemplo, a ideia era de que a gente, inclusive, aproveitasse os bons materiais e acrescentasse recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, por exemplo, libras, legenda, audiodescrição, para bons materiais, né? Muito bem. Uma coisa que eu acho importante, e eu gosto de usar essa palavra aqui, impregnar, quer dizer... O que a gente precisa, para onde a gente precisa caminhar, é que nós precisamos entender que é necessário que a gente impregne essas tecnologias aqui na formação profissional dos nossos estudantes. Impregnar, sabe, é fazer parte da cultura, é fazer parte do dia a dia. Ninguém vai no banco hoje esperando que vá no caixa para ele dar o saldo da sua conta num papelzinho, né? Isso está impregnado, a tecnologia está impregnada no banco. Ninguém preenche ficha no hospital, né? Às vezes algum hospital sim, mas você espera que tenha tecnologia na escola, na universidade. Isso precisa acontecer. Isso significa impregnar. Quais são as implicações para isso, né? É claro que esse é o papel nosso e de vocês como coordenadores. A gente precisa fazer uma intervenção na academia. A gente precisa levar essas ideias, precisa levar essa perspectiva para os nossos colegas e exatamente fazer uma intervenção, quer seja mudar, né, o projeto político-pedagógico do seu curso, né, ações de formação, né, enfim. Isso precisa ter uma intervenção no ambiente acadêmico. E, evidentemente, para que a gente possa ter mudanças em currículo e o que concomitante, ou paralelo a tudo isso, inovações pedagógicas, né? Que, na verdade, nos remetem à pergunta do como fazer. Então, eu acho que também isso é uma pergunta que vai sendo respondida na medida que a gente precisa oferecer e nós termos formação para isso. Como é que a gente faz a inovação, né? Como é que a gente trabalha com esse estudante? E é claro que eu não vou ter tempo para falar exatamente tudo isso, né? Quando a gente está falando de metodologias ativas, muitas vezes acham isso é modismo, isso é uma coisa que é da hora, né, e do momento. Não, na verdade, a questão da metodologia ativa é exatamente valorizar o que está aqui, ó. Ativa para quem? Ativa para quem? Né? É ativa para os estudantes e não para nós, professores, né? Eu brinquei uma vez numa das reuniões dos reitores das estaduais, porque hoje, né, o slogan, principalmente da gestão, né, é fazer mais com menos, né? Todo mundo está soberbar. Eu falei, não, se a gente conseguir entender tudo o que acontece no mundo e como é que a gente pode usar metodologias e tecnologias, a gente vai fazer menos com mais recursos, com mais oportunidades, com mais chances de sucesso. Então a ideia é fazer menos. Menos, eu digo, nós professores, em vez de ficar falando 4 horas, que é um exaustivo para nós temos que fazer um processo de mediação. Não sei se vocês entendem também uma outra coisa que eu queria dizer para vocês. Cabe, nesse contexto de metodologias ativas, do professor ser um mediador, o papel mais nobre que nós teremos pela frente. Nós não somos passadores de informação.
transmissores de informação. Esse negócio aqui faz melhor que a gente, não é? Um dia bom inspirado, você faz para fazer uma boa aula, você grava, né? Isso faz melhor que a gente. O papel mais nobre que a gente vai ter pela frente é de fazer toda essa mediação, como são os exemplos que a gente viu ontem aqui na medicina, lá em Sorocaba. Quer dizer, essa engenharia ou essa dinâmica é a coisa mais nobre que tem do professor hoje, e não a fonte de informação que a gente fica falando 4 horas, sai exausto, morrendo, né? Parece que o mundo vai acabar e os alunos também, né? E tem um negócio interessante, eu me lembrei de uma outra coisa, que o desafio que a gente tem pela frente, gente, não é, vamos dizer, mas é um desafio nosso, né, de entender isso, é um desafio das tecnologias, que a gente não conhece muito bem essa coisa da tecnologia, mas sabe qual é outro desafio? Os nossos alunos. Os nossos estudantes é um outro problema. Sabe por quê? Eles não entendem o que é metodologia ativa. Vou explicar por quê. Um tempo atrás eu fiz uma experiência com alunos da minha unidade, que era um curso presencial, uma disciplina presencial. Aí pede autorização no conselho, vou fazer essa disciplina online. Semipresencial, não existe online totalmente, porque o MEC exige que a avaliação principal seja presencial. Então não existe o EAD total. Na graduação não existe isso, tá, gente? Muito bem, o que eu fiz? Era uma disciplina de ensino de informática para alunos de química. Então era um semestre. Eu acho que muitos de vocês já ouviram essa história, mas eu vou contar de novo. Mas enfim. O curso tinha um encontro, primeiro encontro, depois tudo era num ambiente virtual. E era baseado em PBL, aprendizagem baseada em problemas. Então eles tinham os problemas, lá. Eu tinha um estudante de doutorado que estava fazendo uma pesquisa sobre isso, e nós fizemos esse um semestre. Primeiro dia de aula, olha pessoal, a questão é essa, nós vamos agora, vai ser semipresencial, num ambiente virtual, blá blá. No meio do semestre, o encontro para o seminário de como é que eles estavam resolvendo os problemas, mas uma interação maluca no ambiente virtual com esses estudantes, porque toda hora eles estão atrás da gente, 24 horas, 7 dias por semana. E no final, a avaliação. Mas antes do seminário, do meio do semestre, um dos alunos mandou uma mensagem para nós. Ele falou assim: professor, nós precisamos fazer uma pergunta. E eu fui incumbido de fazê-la. Qual é a pergunta que eles fizeram? Quando vai ter aula? Professor, quando você vai dar aula? Mas vocês não estão aprendendo? Não, professor, não, está ótimo. Nossa, isso aqui está sensacional. A gente está entendendo os conceitos que o senhor está querendo passar para a gente, só que a gente está incomodado. Reparem o desafio que a gente tem pela frente, porque aquele aluno que reclama que a gente está 4 horas falando, quando a gente faz aquilo lá, talvez o Martins deve entender o que eu estou falando, que ele tem uma experiência prática, talvez, certamente, de vocês também, deve ter outros aqui que têm uma experiência similar, mas estou citando o exemplo de Sorocaba, porque foi falado ontem, mas, enfim, os alunos não entendem. E aquele aluno que reclama que está 4 horas lá, putz, esse professor não para de falar, ele não entende isso também. Então, reparem que o desafio é mudar também a cabeça do nosso estudante. Gente, não é uma coisa simples, mas é uma coisa muito interessante. Eu dei risada quando eu vi aquilo. E aí eu respondi para eles: mas vocês não estão gostando? Não está bom? Não, professor, isso aqui está muito bom. É uma coisa, como foi aquele depoimento lá da professora da medicina. Os alunos, a gente está interessado. Se vocês virem um mapa, depois eu vou mostrar uma ferramenta, você consegue mapear com tecnologia as interações que esses estudantes têm entre si. Eles são altamente conectados, eles interagem, eles trocam informação, eles montam coisas, eles constroem coisas, eles resolvem os problemas. É tudo que eu quero. Ou alguém de vocês, como professor, espera outra coisa dos estudantes? Não, não é? Só que eles não entendem isso. Pergunto quando que eu vou dar aula. Percebe? Então, essas metodologias, aqui eu citei algumas: aprendizagem baseada em problemas, pre-instruction, aprendizagem baseada em times, trabalho com projetos, o que nós, particularmente eu trabalho exatamente com projetos, com os meus estudantes, né?
E o que a gente usa é uma abordagem CCS, que eu não vou ter tempo de falar exatamente sobre ela. É uma abordagem que a professora Elisa trabalhou nessa tese de doutorado e que a gente acaba incorporando em todas as nossas ações, que é uma abordagem que tem o CCS, vem de construcionismo, que é uma palavra derivada aí do construtivismo, mas é um estudo do Papert no MIT, que é o uso da tecnologia para se construir algo, né? Então se usa a tecnologia, né? E a questão de contexto e de significado. Quer dizer, tudo que eu construo, mesmo com tecnologia ou não, mas tem que ter um contexto, né? Para que você usa fórmula de Bhaskara? Quer dizer, onde você usa? O que você pode construir com isso? Né? E qual é o significado que isso tem para a vida dos estudantes? Né? Então, isso que esses três componentes que precisam, no nosso entender, comparecer nesses novos ambientes de aprendizagem. É claro que aqui eu queria só aproveitar de falar de uma preocupação que nós temos com acessibilidade digital. Hoje, e as diferenças que eu falo, não é só uma diferença de contexto, de realidade socioeconômica, mas uma diferença dos nossos estudantes, que é também por problemas, né, de pessoas com deficiência que estão chegando à universidade. E essa é uma situação que foi vivida no ensino, na educação básica, e está chegando para nós também. As matrículas de pessoas com deficiência no ensino médio aumentaram 600%. Onde vocês acham que vai acontecer conosco aqui? Esse 600%, bom, aparece aqui. Acessibilidade digital é a nossa alternativa para poder receber estudantes com algum tipo de deficiência, para que eles possam ter acesso ao nosso texto. Os materiais que nós fazemos no NEAD para os cursos de graduação, eles têm os recursos de acessibilidade, leitores de tela, audiodescrição. Olha que riqueza isso. Nós ganhamos um prêmio nesse evento na Universidade da Pensilvânia e organizado pelo QIES, exatamente, ficamos em terceiro lugar na categoria que a gente estava concorrendo, exatamente por incorporar recursos de acessibilidade aos cursos e disciplinas da universidade. Coisa que o americano não entende. Essa é uma outra coisa interessante. Por quê? Porque eles têm uma outra estrutura. Eles têm o cuidador, ele tem o intérprete lá do American Sign Language, eles têm dinheiro. E nós temos o azar ou a sorte de sermos pobres, e aí nós temos que se virar. Entendeu? E aí, bom, mas pelo menos eles reconheceram que a gente fez alguma coisa interessante. É claro que isso implica em democratizar o acesso, e é claro, condições de acesso à informação e à formação para todos, né? E a questão da inclusão, esse conceito de inclusão, eu gosto de falar sobre isso, porque tem um amigo português, o professor Davi Rodrigues, da Universidade de Lisboa, que ele fala uma coisa muito interessante. Quando você realiza um processo de inclusão num ambiente de aprendizagem, você chega na excelência da educação. Quer dizer, se você consegue fazer com que qualquer pessoa, dadas as suas particularidades, as suas diferenças, consigam aprender, você está no que ele chama de excelência na educação, né? Claro que isso é muito movido pelos recursos das tecnologias, né? Eu vou ser um pouco mais rápido para a gente chegar nas conclusões, né? Que, na verdade, nos permitem fazer esse processo de inclusão. É claro que existem algumas questões e hoje, nós viemos de um evento agora, semana passada, na Universidade de Barcelona, o primeiro encontro que eles organizaram sobre inclusão no ensino superior. E uma coisa que apareceu muito é a questão, e isso com muito... A Unesp a gente já está fazendo isso, de desenvolver ambientes com desenho universal, quer dizer, que permitam, né, que os ambientes estejam configurados de uma certa forma, que tenha um padrão, um design que permita o acesso para todos, né? E é claro que isso aqui favorece a diversidade humana e, claro, contribui para a melhoria da qualidade de vida. Bom, e o professor e a inclusão na cultura digital? Vamos indo para as minhas conclusões, né? O que é preciso, né? Melhorar a prática docente, claro. Não é melhorar, não quer isso. Eu estava lendo, acho que também não fui muito feliz quando falar isso. Não é que a gente vai melhorar aquilo, não é que a gente está ruim. Não é isso, tá? Não é isso que eu quero dizer. O que a gente precisa é avançar, vamos dizer assim. É claro que a gente precisa aqui, no meu entendimento, combinar competências de uso das TICs com inovações pedagógicas. Não adianta eu usar
tecnologia para fazer o que eu estou fazendo aqui, né, o PowerPoint, né, mas eu preciso inovar pedagogicamente também. Eu preciso criar metodologias baseadas em projetos, em PBL, enfim, outros tipos de metodologias que trazem a oportunidade de termos estudantes ativos, né? Planejar e organizar esses ambientes de aprendizagem, transformar-se num líder de inovação. Essa é uma coisa que a gente acabou esquecendo um pouco, eu acho. Talvez pela rotina, pela forma como a gente... Mas a gente é um líder de inovação. Na universidade isso é mais evidente ainda, né? A gente precisa construir... o japonês tem uma palavra chamada Kaizen. Não sei se você sabe o que significa, mas Kaizen é melhoramento contínuo. Nós não fazemos melhoramento contínuo. E tem aquela história do Nova, que não sei se quem é da área de educação sabe, ele vive contando essa história toda vez que ele vai dar uma palestra, né? Eu tenho 20 anos ou 30 anos de experiência, né? Bom, o que é 20 anos ou 30 anos de experiência? São 30 vezes a repetição da mesma experiência? Ou é 30 ou 20 anos se renovando e tentando entender o que as expectativas dos estudantes, né? E, é claro, buscando uma escola mais inclusiva e, por sua vez, claro, mais justa, né? Essa escola, hoje, né, da cultura digital, né, a ideia que eu já coloquei... A ideia de impregnar o uso de TICs e ações inclusivas inovadoras nesses projetos políticos pedagógicos que já existem e que precisam e podem ser transformados, né? Eu vou falar um pouco sobre os recursos. Eu queria só citar alguns exemplos. A Elisa vai falar depois sobre o NEAD, mas eu vou pular rapidamente. Isso aqui são alguns recursos, mas eu queria só destacar um negócio, que é aquele espaço que eu falei para vocês aqui, o Nesp Aberto. Ó. Nós temos hoje mais ou menos 75 cursos abertos online. Nós temos hoje 238 mil pessoas que acessam esses cursos. A Unesp tem hoje 37 mil alunos de graduação, né, Gladys? E 60, quase beirando 60 mil com a pós-graduação. Mas nós temos 238 mil pessoas penduradas aí fazendo os nossos cursos. E recentemente eu tive uma orientanda de mestrado, que sabe o que nós descobrimos? Que tem pessoas aí que fazem, dentro desses ambientes, tem fóruns de discussão altamente ricos, completamente voluntários, sem nenhum tutor, sem nenhum professor da universidade fazendo nada. Ela defendeu recentemente uma dissertação de mestrado, onde ela mostra que o ambiente da Unesp Aberta, que é um ambiente não formal de aprendizado, permite que pessoas interajam, lembra da transição, da comunicação, da interação, e que elas, de certa forma, aprendem. Completamente alheio. A universidade não sabia disso. A gente não sabia que isso estava acontecendo. E repare, por isso que eu gosto de citar esse exemplo. Outro exemplo do acervo digital, isso aqui é relacionado com os nossos objetos educacionais, mas aí falando a menção à CGB e a questão da importância das bibliotecas, quer dizer, nós vamos continuar tendo as bibliotecas e ela tem uma importância maior ainda. Porque não só um ambiente físico dos nossos estudantes poder ter acesso à informação, ao material, mas um ambiente que pode ter acesso ao digital. E aí, Flávia, eu fiquei pensando nas nossas conversas, Flávia, até lá atrás, de ontem, um espaço que eu não consegui mostrar no vídeo, mas de coworking, né? De trabalho colaborativo. Resgatar a biblioteca só tem sentido se os nossos estudantes entenderem que aquele lugar, e aí que o Sandro fala do café, que faz parte. Você vai na Google, por exemplo, o Rodrigo, eu tive a oportunidade lá na Google, é um negócio completamente fora da casinha. Os caras têm café para tudo quanto é lado, fruta, bebida, comida, jogo de bilhar. Aí você olha para mim, alguém trabalha nesse negócio? E trabalha, gente. Absurdamente trabalha. Não sei se vocês viram. Uma coisa mais interessante que eu queria falar, eu acho que meu tempo está quase, é o seguinte. Saiu agora, eu vi anteontem, da 42. A 42 é aquela universidade sem professor. Inauguraram na Califórnia, ela é originalmente na França, aí agora inauguraram oficialmente na Califórnia. A 42 é aquela universidade sem professor. A Elisa e eu tivemos a oportunidade de conhecer a CEO, que é uma moça que não deve ter mais de 35 anos, que era responsável para implantar a 42 nos Estados Unidos, na Califórnia. E ela esteve conosco nesse evento.
E aí ela falou sobre a 42, mas que raio de universidade que não tem professor? Alguém imagina isso? Eu falei, não é possível isso. Bom, é claro que existe. Todo um processo de problemas, tudo aquilo que eles desenvolvem, né, é de uma certa forma organizado por professores, por alguém, mas é muito dinâmico. E aí a pergunta é o seguinte, que a plateia fez, mas esses alunos aprendem? Sabe o que ela responde? Não pergunte para mim. Pergunta, tá vendo? Tem esse pessoal da Google, esse da Marco. Pergunta para eles. Todos eles contratam os estudantes da 42. Precisa responder. Mas é uma maluquice, né? Muito bem. Eu vou pular aqui. Existe a ferramenta de aprendizagem, de avaliação. Eu vou só, para o meu tempo esgoto, eu vou fazer as considerações finais e a gente pode passar para a pergunta. Bom, minhas considerações finais, eu espero que tenha ajudado em alguma coisa, mas enfim. A ideia de novas formas. E a primeira coisa que eu mais gosto de falar, porque isso afeta, é claro, a minha pessoa também, é como todos vocês, formas de educação e de inclusão vão depender cada vez mais de nós professores. Portanto, fiquem felizes, continuaremos sendo necessários. E, portanto, por quê? Porque esse processo de mediação, ele requer muito mais. Acho que o Martins falou, puxa, a gente gasta muito mais tempo, mas eu acho que é um tempo muito mais feliz do que esse que a gente fica 4 horas com o nosso estudante não sabendo o que passa na cabeça deles. A ideia de educação inclusiva, quer dizer, imaginar ambientes cada vez mais inclusivos, né? E inclusão precisa ser o centro, e aí, se eu falar isso para o Sandro, o centro da política da universidade. Nós temos que entender que processo de internacionalização, mundo globalizado, enfim, todos os tipos de situação, deve passar por uma concentração de política da universidade de inclusão. A questão de aprendizagem e cognitivismo social, e aí tem uma coisa muito equivocada que todos nós passamos. Bom, tem tecnologia, é coisa tão fria, né? As coisas não... As pessoas conversam com máquina. Engano nosso, gente. O cognitivismo social que os nossos filhos têm com o WhatsApp, com o Facebook, a gente precisa transformar isso para a universidade, para o ambiente acadêmico, para a aprendizagem. Então, isso não é frieza, não é frio da tecnologia, muito pelo contrário. O WhatsApp, essas coisas, eles são muito calorosos, né? Bom, a universidade precisa ser, e aqui tem uma coisa interessante, isso foi discutido semana passada nesse evento, a universidade precisa se antecipar aos problemas, nós sempre somos reativos. Então, infelizmente, nós estamos fazendo uma reação agora, porque a gente está com um problema na mão. Mas o ideal é que a gente se antecipe aos problemas. E, por fim, né, inovações pedagógicas centradas no estudante, e aí o CCS ajuda a gente a fazer isso. Metodologias ativas de aprendizagem. Eu não tive tempo de falar de Learning Analytics e Big Data, mas só rapidamente falando, os ambientes de aprendizagem digitais hoje, eles são algo extremamente... assustador, são Big Brothers reais. Todos os nossos estudantes que interagem em ambientes de aprendizagem têm os seus registros estabelecidos nos ambientes de aprendizagem. Vocês não têm ideia do que a gente consegue fazer com esses registros. Inclusive, eles nos dizem, os alunos, quanto tempo eles ficam nos ambientes, o que eles leem, quanto tempo eles leem, qual é a parte do vídeo, ou da sua videoaula que eles mais assistem. Tudo é um Big Brother, ou seja, o processo de avaliação fica mais simplificado, inclusive, para nós. Porque a gente tem relatórios, e não dá tempo para mostrar, mas relatórios sobre como eles trabalham, inclusive nós. Se a gente responde para eles, se a gente não responde, o que a gente responde para eles, o que eles respondem para a gente. Gente, isso é fantástico. O Edson sabe disso, porque ele tem o curso de pedagogia, a gente tem usado muito essa ferramenta, né? E aí, é claro, a gente caminha, evidentemente, para currículo personalizado, né? E algo que aparentemente é estranho, mas com tecnologia, e essa tecnologia a favor de protagonismo e atividade dos estudantes nos permite desenvolver nos nossos estudantes habilidades socioemocionais que, surpreendentemente, são muitas vezes mais intensificadas em ambientes virtuais do que em ambientes de aprendizagem, ou ambientes presenciais. Eu, sinceramente, sou professor há quase 30 anos na universidade, eu acho que eu consigo entender o que passa na cabeça dos meus estudantes quando eu trabalho com eles com tecnologia
porque eles registram do que os meus estudantes, que eu, logo no início da minha carreira, que eu falava como eu estou falando para vocês aqui, não sei o que está passando na cabeça de vocês. Não sei se vocês estão gostando, se concordam, se discordam, enfim. Então, a ideia é de que esse desenvolvimento de habilidades socioemocionais realmente seja bem desenvolvido. E, claro, por fim, só mudanças no currículo, eu acho que isso, espero que dê para entender, né? Não é só mudar o currículo, quer dizer, existem outras, isso não vai só, não é só isso que vai fazer a transformação, né? Existe uma questão de atitude, né, nossa, de professores, de buscar, de fazer o Kaizen, que o japonês fala de melhoramento contínuo. Então, é um conjunto de ações que a gente precisa implementar. Muito obrigado, gente. Abriremos agora 30 minutos para a formulação de questões que serão coletadas pela Maíra. Eu queria focar minha pergunta em um ponto específico da sua palestra, que foi quando você falou do aluno que perguntou quando é que ia ter aula. Será que... eu queria deixar claro que eu não sou contra isso aí, eu sou totalmente a favor. Eu acho que a gente tem que fazer isso porque o perfil do material humano que chega para a universidade hoje é esse, certo? E a gente tem que aproveitar isso, não se adaptar, mas sim aproveitar. Então eu vou fazer um pouco o advogado do diabo, tá? Será que a gente trabalhar na tentativa de implementar todas as tecnologias ou embutir na universidade essa ideia de ensino à distância, de utilização de tecnologias no ensino superior, não é colocar o carro na frente dos bois, uma vez que os nossos alunos vêm do ensino fundamental e médio baseado no padrãozão aí de aula com professor, sala de aula, 40 alunos, copia da lousa, ditado, provinha, etc e tal? Será que não seria um caminho mais bem sedimentado, começar, não sei se é o nosso papel, esse talvez seja, mas não esperar, mas trabalhar para que isso seja algo primeiramente implementado lá no ensino fundamental e médio, certo? Ou ao mesmo tempo, tá? Para que os alunos cheguem à universidade e não encontrem esse gradiente enorme, essa diferença de aprendizado. Desculpa aí. Como é que é o seu nome? Alexandre, eu sou lá da Física de São José do Rio Preto. Bom dia, professor. Leandro, coordenador do curso de computação de São José do Rio Preto. Eu tenho uma dúvida que, pensando em todas as tecnologias que estão sendo colocadas, se tem um estudo sobre qual é o impacto financeiro ou aporte financeiro necessário para tornar isso realidade. Em algum caso prático de implementação que começou de um V0 até chegar realmente a coletar os resultados esperados. E se nós tivemos nesse processo, ou nesse exemplo que o senhor pode citar, algum caso de falência do projeto inicial, ou por falta de recurso, ou por falta de estrutura. Gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito disso. Obrigado. Eu acho que eu vou responder Bom, Alexandre, primeiro, eu acho que sua pergunta é bem interessante. Tem um negócio que a gente precisa entender, que a crítica a todas as metodologias ativas, principalmente para os mais céticos e que acham que isso... Primeiro que, por exemplo, eu trabalho com projetos com os meus estudantes. Na verdade, parece que todo mundo acha que é uma brincadeira, que você não tá fazendo uma atividade de educação, vamos dizer assim. Não é isso. O problema é que muito entendimento que tem sobre as metodologias ativas é que é muito prático e a teoria onde que fica, né? Essa é a primeira dúvida. Eu não estou falando que não tem teoria. Existe um momento que é o momento da sistematização, que nós, professores, precisamos dizer para eles que o que eles fizeram é isso que está relacionado com o conceito. Então, essa é a compreensão de que a atividade que se realiza, e é claro que nós, professores, temos uma intenção pedagógica, a gente tem uma intenção com isso. Tá?
E a gente precisa ter o momento da sistematização. Eu vou citar um exemplo, aí você está falando da educação, educação básica, né? Nós tivemos uma experiência, a Elisa teve uma orientanda, né, a Daniele, que trabalhou uma situação muito estranha. Eu vou contar essa história porque a gente conta para mostrar que é possível fazer mudança. Uma escola que nós fomos convidados para usar projetos, metodologias ativas, e a diretora disse o seguinte para nós: olha, você pega essas 2 classes aqui, essas 2 classes não tem mais jeito. Desistimos dela. Faz o que vocês quiserem com elas. O que vocês quiserem. Pode usar projeto, faz o que quiser. 1 ano. Fora de brincadeira. Tá bom. Então nós começamos a trabalhar com as professoras, dizendo, nós vamos fazer projetos, ou que tipo de estratégia vai ser usar? E elas então resolveram desenvolver projetos com os estudantes. Qual que era o projeto do ano? O tema, quem entende de estratégia de projeto sabe que o tema é escolhido pelos estudantes. O tema que eles escolheram era fome. Por quê? Porque eles iam literalmente para a escola para comer. Isso a gente não entende da universidade. E essa é talvez uma das experiências mais fantásticas que a gente teve. Durante 1 ano largaram essas 2 turmas conosco, e as professoras, a gente acabou formando essas professoras para trabalhar com projetos. E o projeto era fome. Então o que eles fizeram? Usaram tecnologia, foram em casa, o que vocês comem em casa? Comemos farinha e água. Então o que tem a farinha? Qual é o percentual de carboidrato na farinha? Aí começa a botar matemática. Está vendo onde aprende porcentagem? De onde vem a farinha? Acho que é lá do norte, né? Então, tá vendo? É geografia. Só para resumir a história, Alexandre, no final, essa era a pior, as 2 piores salas. No final do ano, no processo de avaliação lá do Saresp, o que aconteceu com essas turmas? Elas passaram de ser as 2 piores turmas, por surpreendentemente ter as melhores avaliações. Como é que não funciona esse negócio? Funciona. Agora, esse negócio é que a gente tem um problema de ficar correndo atrás do rabo, né? Porque é um processo que a gente tem que fazer. Porque nós formamos os professores, nós dizemos que tem que ser, favorecer a autonomia, a criatividade. Só que como é que nós fazemos isso? Nós não mostramos isso para os nossos professores. Desculpem pode ser uma visão muito simplista do problema, mas o que a gente faz é colocar a mão na massa. E eu vou falar uma coisa, eu tive a oportunidade, Alexandre, e eu sempre acho que essa pergunta, não é a primeira vez que me fazem essa pergunta, mas é sempre importante a gente colocar isso. Eu tive a felicidade, em 2012, de conhecer o programa de formação de professores de Stanford. Stanford, quem imagina Stanford, né? Existem 2 situações muito estranhas. Existe o prédio da Faculdade de Educação de Stanford, que é um prédio belíssimo, secular, maravilhoso, lindo. E existe o prédio do prédio de formação de professores, que supostamente é a mesma coisa, né? É tão bonito, só que é mais moderno, mas é tão bonito quanto. Por que acontece isso? Por quê? Porque o processo de formação dos professores lá tem uma implicação de que o aluno, o estudante futuro, ele vai à escola, as escolas ao redor de Palo Alto, onde fica Stanford, e ele tem uma inserção no ambiente da escola muito grande. E sabe o que eles fazem? Eles filmam as atividades desse professor e dos professores lá da escola com seus estudantes. O que acontece com essa filmagem? Se a gente fizesse isso aqui no Brasil, as pessoas não iam entender muito bem. Estão querendo saber como é que eu faço, né? É uma coisa... Eles pegam todo aquele... Eu presenciei isso. Eles pegam todo aquele material a cada 45 dias e tem 1 semana de professores da universidade que analisam junto com esses estudantes a prática desse professor e dizem, olha, aqui é Piaget. Tá vendo o que você está fazendo aqui? Ó? Isso aqui é o que Vygotsky falava lá. Agora, sabe o que é mais interessante? É que nem todo professor da Faculdade de Educação de Stanford vai para o prédio da formação de professores. E sabe o que o Schumann falou? Porque eles não entendem. Eles só entendem do que acontece mas na prática, e a gente teve a oportunidade de trabalhar com o Schumann lá, a prática eles não sabem. A gente precisa mudar isso. Se a gente quer fazer uma transformação no processo de formação dos professores, a gente precisa ter essa realidade da coisa. Então, é isso que... Você queria falar alguma coisa? Quem trabalha com... Eu tinha que ensinar processamento de dados e eu comecei no dia 19 de setembro a dar aula.
porque cortaram um ano do meu afastamento. E quando eu fui dar essa disciplina, eu falei, nós vamos fazer projetos. Os alunos ficaram me olhando, ela está louca. Aí ele chegou para mim e falou, professora, a gente não sabe programar. Porque o outro professor que deu o ICC, ele é vice-diretor e ele dava o programa, a gente decora. A gente não sabe programar. Falei, não, então vamos fazer o projeto. Mesmo assim, eu trabalhei com crianças com deficiência, vai funcionar com vocês, que era do ensino fundamental. E aí eu comecei a trabalhar com projetos. Então, quem gosta de geodésia? Eu. Quem gosta de cartografia? Fui separando por grupos. Então, vocês vão pensar num problema, depois vocês me trazem esse problema e nós vamos implementar. Para minha surpresa, em dezembro, eles queriam computação gráfica, eu já não sabia mais. Aí eu tive que chamar um especialista para me ajudar, porque eu não tinha a capacidade para isso. E aí, quando finalizou, vários alunos já saíram com projeto de iniciação científica. E um deles continuou com o Klaus. Quando eles mandaram esse projeto para a FAPESP disse que ele teria bolsa até o doutorado, se ele quisesse. Então, eu acho assim, que não adianta... E eles vieram se não sabe bem ICC, para fazer processamento de dados, não é uma coisa simples. E aí, então, gente, eu não falaria isso se eu não tivesse certeza que funciona. Tá? Fui muito criticada, a avaliação é difícil, não é fácil. E os alunos também falaram, professor, a gente fica apavorado, porque não tem prova. Só que, para minha surpresa, no outro ano, eles fizeram cálculo numérico. De 30 alunos, 20 tiraram nota acima de 8. Tá? Então, e era com outro professor, não era comigo. E aí eu falei, então não é o método, eles que são bons mesmo. Eu estou me achando aqui, eles são bons. Aí o aluno veio falar comigo e falou assim, não, professora, eu não sabia programar uma linha, eu só decorava para fazer as provas. Então, eu acho assim que não adianta a gente esperar se vem do ensino básico, médio, superior, mas a gente tem que começar de alguma forma. Tá? Bom. Oi? Eu entendi então, o que você falou. A gente tem que falar, não em casos específicos, a gente tem que falar no grosso da coisa. Mas é isso que eu estou te falando. A questão, por isso que eu dei o exemplo da escola, da pior sala, das piores... É o equivalente. Eu não estou falando que não funciona. É claro que funciona. O problema é que a gente recebe alunos que nunca viu isso na vida. Então, assim, o meu receio é que isso tudo seja uma coisa tão nova que, em vez de, um exemplo, melhorar os índices de evasão, piore. Não. Eu não sei. Não sei. Os problemas de evasão, só para você ter uma ideia, a gente fala da evasão, mas, por exemplo, os nossos índices de evasão, usando metodologias eles giram em torno hoje de 8% a 10%, comparados com cursos similares da universidade, que são mais do que o dobro que isso. Então, na prática, a resposta é dada na prática. É isso que a gente evidencia. Agora, isso é tudo realidade num micro... Você fala, é uma realidade particular, mas é a realidade particular de cada um de nós. Quer dizer, aquelas professoras que trabalharam com essas crianças é a mesma situação que quando nós trabalhamos com os nossos estudantes. Entendeu? Então, é isso. Bom, só para responder outra coisa do Leandro. Leandro, a questão dos impactos financeiros, né? Olha, muitas vezes a gente associa o uso de tecnologia, de metodologia, a gastar dinheiro. Eu, sinceramente, acho que não tem nada... Essa é uma relação que não é direta. E eu vou falar de novo de Stanford, porque eu fiquei tão... O que você imagina em Stanford, em Palo Alto, que talvez é o Vale do Silício, o lugar mais... Em termos de tecnologia na escola. Eu vi uma cena inusitada. Como é que a professora de história ensina história para as crianças? Ou faz com que eles aprendam? Ó. Ela usa uma TV e um videocassete. Eu olhei aquilo e falei, não acredito. Sabe como é que ela fazia isso? Ela pegava aquele filme do pijama listrado e passava para as crianças. Aí toda vez que ela tinha uma coisa, ela parava o filme e ela perguntava para as crianças. E eu vi isso lá. Por que o menino lá, o pai do menino tem tanto ódio do outro menino lá? Aí tinha uma criança... É porque o pai dele, ele não gosta de judeu.
Aí a professora começou, mas por que não gosta de judeu? E, gente, ela começou a resgatar uma história e um bate-papo com aqueles estudantes que eu não lembro da minha professora de história ter feito um negócio daquilo. Eu saí de lá entendendo tudo. Não tem tecnologia, e é uma tecnologia TV e videocassete. É a mesma coisa, a gente tem uma experiência agora numa escola chamada Quilômetro 7. A Elisa até que escreveu um livro sobre a escola do Quilômetro 7, que é uma escola de uma situação paupérrima de Presidente Prudente, onde não tem recurso nenhum lá. Tem computadores, tem coisa, mas os professores, eles usam aquilo que tem, e a metodologia que é utilizada lá é que permite com que eles possam aproveitar desses recursos da melhor forma possível, né? Então, é claro que o ideal seria que a gente tivesse uma conexão de internet, né, uma situação, mas não sei se isso é o foco, seria o mais importante hoje, tá? Professor, só um complemento. Me desculpe um pouco de insistir na questão, mas nós temos hoje, pensando na Unesp, e o foco da palestra é destinado a uma mudança de curso nessa universidade. Nós temos questões que envolvem, por exemplo, você marcar uma videoconferência por uma banca, tem disputas de horários, problemas de conexões, enfim, tem uma série de restrições. Uma mudança em que nós temos várias tecnologias desse tipo demandam recursos financeiros para garantir, no mínimo, uma banda de internet que comporte isso. Então tem que ter, qualquer empresa privada que vai fazer alguma coisa nesse sentido, ela tem um estudo de viabilidade econômica, viabilidade estrutural e outras questões que o senhor conhece muito bem. Então é nesse sentido que eu estou perguntando, existe a necessidade de um aporte financeiro, né? Então temos casos de sucesso, e aí eu só gostaria que, se pudesse, né, insistir nesse sentido, de tentar exemplificar, porque para mudar o curso temos que, no mínimo, empregar energia. Nesse caso, energia, temos aqui uma massa de professores com competência, claro, mas também tem que ter o aporte estrutural, financeiro, para que isso ocorra de maneira efetiva e coletamos resultados daqui a alguns anos, né? Então é isso. Professor, só um pouquinho. Olha, desculpem, o debate está ótimo, mas nós temos uma questão de tempo. E se nós ficarmos nesse rebate, nós não estamos cerceando os outros colegas que ainda gostariam de fazer perguntas, suponho. E só para a gente lembrar que a questão da ruptura, né, professor Klaus, desculpe eu só dar um pitaco nessa discussão, ela pode ocorrer em qualquer instância, seja na educação básica, seja na educação superior. Como lembrou muito bem o colega aqui da odontologia, é importante lembrarmos que nós estamos formando professores. Portanto, se a universidade não formar professores pensando de modo diferente, a ruptura lá na educação básica vai demorar não sei quantos anos para chegar aqui na universidade. Então, é uma questão aí de mão dupla, e eu acho que temos que abraçar a causa. Meu nome é Augusto, sou coordenador do curso de Zootecnia de Botucatu. Uma questão, acho que importante e que tem que ser discutida mais para frente é a questão da avaliação. Tem exemplos, né, bem-sucedidos e mal-sucedidos em termos de... por exemplo, eu já liberei, não dou presença, nem falta. Então, conheço os alunos somente na prova. Marco aula e o nosso aluno da zootecnia imaturo, monto na fazenda e tudo, vão 2 alunos só. Aí não dá para pegar um ônibus para 60 alunos e somente 2. E a gente tem que discutir, tem processos que dão muito certo. A gente tem um nível, por exemplo, a disciplina minha de melhoramento, ela tem diminuído a reprovação, mas ainda é grande. É uma disciplina difícil, né? E eu lembro bem um exemplo de um professor lá de Jabuticabal, que o diretor chamou ele e perguntou, olha, a gente tem que ver o nível de reprovação, o seu está muito alto. E ele perguntou para o diretor, eu acho que você tem que chamar os professores que estão aprovando 100% desses alunos.
que a questão da avaliação a gente tem que pensar. A gente pode usar essas tecnologias, mas eu acho que a gente tem que pensar como avaliar este aluno que faz uma parte das atividades em casa. Como seria isto? Bom dia, eu sou Ana Klein, Educação, São José do Rio Preto. A minha questão o senhor falou que trabalha com PBL, né? Eu trabalhei na USP Leste desde a formação do projeto até o 5º ano de funcionamento. Ontem o que foi colocado aqui pela Unicamp de Limeira é muito parecido, e lá existe um projeto que tem um ciclo básico, como acontece em Limeira, onde a gente tem uma estrutura de curso interdisciplinar, né, e existe a avaliação e tudo pensado para a gente trabalhar com PBL, né? Desde que eu cheguei na Unesp em 2012, eu tento trabalhar com isso, mas é extremamente difícil, porque a gente tem uma estrutura que é disciplinar, que não tolera temas. Por exemplo, eu trabalho com educação e direitos humanos. Tem colega que fala para mim, jamais deveria ser uma disciplina porque isso é um tema, né? Estou aqui pensando muito como é que eu vou levar isso para o meu curso em Rio Preto, porque o que eu mais ouço é: você é neoliberal, e eu não sou, né? Mas porque PBL é neoliberal, ainda eu trago um discurso assim: não, mas eu trabalho com problematização, Arco de Marguerês, Paulo Freire, porque assim, a resistência docente é enorme, né? Eu vejo que a resistência do aluno é a mais fácil, né? A experiência que eu tive na USP Leste, depois de 2 meses, 3 meses, eles estavam entendendo o que era, né? Mas vencer a resistência dos professores para levar isso é extremamente complicado. Então, como é que a gente trabalha isso numa estrutura disciplinar e vencendo essa resistência dos professores, né? Porque a gente precisa do interdisciplinar e do transversal para a gente fazer o PBL, né? É muito difícil eu comigo mesma. Eu até tento, mas não é, né? Então, eu queria saber como é que a gente faz isso. Tá bom. Bom, respondendo rápido. Bom, Augusto, a questão da avaliação, a utilização de ambientes digitais, ele te permite fazer um acompanhamento que não dá tempo de mostrar, mas de uma forma de você não precisa, os instrumentos de avaliação, quer dizer, você consegue mapear da forma como esse estudante trabalha, como ele trabalha, com quem ele trabalha e o que ele está fazendo, usando a tecnologia. Porque se você utiliza a tecnologia para fazer o registro, porque não adianta você fazer a atividade, essa atividade ela se perde, mas você precisa registrar. O processo de avaliação ele passa pelo registro. E a tecnologia é muito bom para fazer isso. Só para ser rápido, nós conseguimos um projeto, ele vai começar agora, um projeto financiado pela CAPES, onde a gente vai desenvolver um sistema de avaliação online. A CAPES tem interesse nisso por conta dos cursos à distância que a CAPES financia no sistema Universidade Aberta. Mas é um sistema que vai estar disponível, espero, daqui a 1 ano, para todos os professores da Unesp, porque nós vamos desenvolver isso, de maneira que você pode desenvolver instrumentos de avaliação e usar esse sistema para avaliar os seus alunos. Inclusive, por exemplo, filmar uma atividade prática. Isso vai para o sistema. E a hora que você for fazer a avaliação, você assiste a atividade que o aluno fez. Não é uma prova. A gente não está falando de avaliação prova. Está falando de uma avaliação muito mais complexa. Percebe? Então, a tecnologia vai permitir fazer isso. A Universidade da Minerva University faz isso com os estudantes quando interagem. O professor tem 1 hora de interação virtual com os alunos e tem mais 1 hora para rever todo o que é registrado nessa interação para avaliar os seus alunos, que não é prova. É saber se o aluno, o seu Joãozinho, entendeu uma pergunta que ele fez e se ele respondeu de uma forma coerente, porque você tem um registro. Tá? Então, é mais ou menos isso. Com relação, Ana Klein, com relação ao PBL, é claro que o PBL, existem vários entendimentos de PBL, né? Eu acho que você está entendendo o PBL, a vertente do PBL, que diz que tudo, né, o conjunto, não adianta fazer uma disciplina PBL e o resto, quer dizer, você tem que fazer um movimento. Então, a ideia que eu acho se vocês, dentro do teu contexto lá, com os grupos de teus professores, conseguir entender que essa questão da disciplina ela não funciona do PBL, ela tem que ser articulada. É isso que a gente faz com os professores no ensino médio lá, de geografia, de matemática, porque quando eu estou falando da fome, da farinha, eu estou falando de percentual de carboidrato, estou falando com o professor de matemática, mas quando estou falando onde é plantado, onde vem a farinha, eu estou conversando com o professor de geografia. Só que isso é um movimento que
né? É o que o professor da Luiz falou ontem, né? Aquele grupo, né? Ele brincou que trancou todo mundo no hotel, né? E só sai quando convencer todo mundo. Infelizmente. Ou você faz o PBL, que para muitos das vertentes do PBL não é um PBL, né? É um PBL, né? Diferente da Zona Leste, lá que o Ulisses, você deve conhecer o Ulisses, que é o mentor lá da USP. Oi? Então, o Ulisses é assim, ele entende. Então, é assim, nós vamos ter que... é uma questão de convencimento, de achar que a gente pode fazer algo diferente e realmente funciona, gente. A gente não está falando de algo que a gente acha, que pensa. A gente tem visto e que a coisa realmente funciona. Como eu acho que você tem essa experiência e deve saber do que eu estou falando. Tá? Mas só para fechar aqui, tirar alguns ruídos, né, com relação a essa questão do EAD, alguns ruídos que eu escutei aqui hoje, que a gente vem escutando ao longo do ano. Bom, do ponto de vista legal, vocês sabem que existe a possibilidade de a gente colocar nos nossos cursos até 20% de atividades em EAD. Qual é o ruído que a gente estaria, que a reitoria gostaria de obrigar, ou entre aspas, qualquer coisa nesse sentido, a que todos os cursos colocassem atividades em EAD. Bom, eu queria primeiro esclarecer que não tem nada a ver com isso, e eu acho que depois do que a gente assistiu hoje, hoje e ontem, a gente ficou muito claro que, primeiro, atividades virtuais à distância não devem ser, elas requerem planejamento, acompanhamento e dão muito mais trabalho do que outras atividades com as quais a gente já está acostumado, porque também nos tiram da nossa zona do conforto. Além disso, qualquer atividade que seja feita à distância nos nossos cursos de graduação, elas têm que estar integradas no projeto político-pedagógico, né? E previstas nos planos das disciplinas, né? É claro que, então, não é assim, e sobretudo, que eu queria finalizar dizendo que, sobretudo, elas não são subterfúgios para a gente ficar usando quando a gente tem que faltar, sabe? A gente mandar um e-mail para o aluno e falar, olha, você lê esse texto aí, não é atividade em EAD. Não é atividade, isso não é. Então, sobretudo, não é para isso. Tá? Se a gente achar que tem que abraçar, isso tem que estar muito bem integrado nos nossos projetos político-pedagógicos. Só queria esclarecer isso para que a gente limpasse essas questões do ruído.